Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, iremos falar sobre energia radiante, ou seja, energia relacionada com a radiação. Existem várias formas de energia, mas nessa aula falaremos da energia radiante. Primeiro, temos que saber que o universo é formado basicamente por matéria e energia. A matéria é tudo o que existe no universo, que seja formado por átomos. Logo, a matéria é tudo que tem massa, peso e volume, tamanho, ou seja, tudo que ocupa um lugar no espaço. Já a energia é uma força que interage com a matéria, promovendo uma ação ou movimento. Chamamos essa ação de trabalho. Na natureza, o conjunto de átomos podem formar a matéria inorgânica e a matéria orgânica. A matéria inorgânica, de forma geral, forma a parte física do planeta Terra. Forma, portanto, a água, os gases e as rochas. O conjunto das águas forma a hidrosfera, o conjunto dos gases forma a atmosfera e as rochas formam a litosfera do nosso planeta. A matéria orgânica, de forma geral, forma as proteínas, os açúcares e as gorduras. A interação entre a matéria inorgânica e orgânica possibilita a formação e manutenção de todos os seres vivos, incluindo a nossa espécie. A parte física do planeta chamamos de biótopo e a parte viva denominamos de biocenose. Nesse slide, podemos observar os tipos de energia radiante e vamos chamar essa energia, para facilitar, de radiação. Observamos a radiação na forma de ondas eletromagnéticas e na forma de partículas corpusculares. A radiação de ondas eletromagnéticas são formadas por apenas energia. Já a radiação por partículas corpusculares são formadas por energia e por resquícios dos átomos que explodiram. Observe também que a radiação pode ser dividida em dois tipos. Primeiro, o grupo das radiações não ionizantes e segundo, o grupo das radiações ionizantes. Resumindo, as radiações não ionizantes são aquelas que, de forma geral, não causam malefícios à saúde humana. Já as radiações ionizantes são aquelas que, de forma geral, podem causar prejuízos à nossa saúde. Nesse slide, podemos comparar os diferentes tipos de propagação de energia, a propagação por ondas mecânicas e das ondas eletromagnéticas. Do lado esquerdo, observamos a propagação das ondas eletromagnéticas, representado pela luz solar. Elas podem percorrer pelo espaço que, como não tem átomos, forma o vácuo. Passa também pela matéria, ou seja, estruturas formadas pelos átomos, como no caso do ar, da água e do solo. Já do seu lado direito, temos a propagação das ondas mecânicas, que são aquelas que não se propagam no vácuo, ou seja, só se propagam na presença da matéria, na qual é formada por átomos. Observe que o som não se propaga no espaço. Como estamos estudando as ondas eletromagnéticas, repito, elas carregam somente energia e propagam-se tanto na matéria quanto no vácuo. Temos que saber que apenas parte das ondas eletromagnéticas são visíveis aos nossos olhos. São os chamados espectro visível da luz. Abaixo desse espectro, a energia existe, mas não somos capazes de visualizar, como o infravermelho, micro-ondas, energia da TV e do rádio. Acima do espectro visível, temos a luz ultravioleta, o raio-x e a radiação gama, também não visível aos nossos olhos. Nesse slide, vamos falar da radiação corpuscular, ou seja, radiação formada por energia e restos atômicos. Nessa imagem, podemos observar o átomo radioativo, ou seja, átomo que apresenta instabilidade nuclear. Devemos lembrar que os átomos são formados por elétrons, prótons e nêutrons. Os nêutrons e os prótons no núcleo e os elétrons na órbita do átomo.
Na natureza, os átomos não querem ficar instáveis, eles procuram sempre a estabilidade, ou seja, o equilíbrio. O átomo instável, cheio de energia, explodem e liberam partículas com energia. Se liberar uma partícula positiva, chamamos de partícula alfa, e se liberar uma partícula negativa, temos a partícula beta. Pode ocorrer ainda do átomo, após liberar as partículas, liberar também restos de energia remanescente, que denominamos de raio gama. O raio gama é só energia, ou seja, somente uma onda eletromagnética. Os átomos podem produzir sua radiação através de dois processos, a fusão e a fissão. Na esquerda, temos a fusão. Nesse caso, dois átomos se juntam. Essa união provoca a instabilidade do átomo e, desta forma, o átomo explode e forma um novo átomo e libera as energias radioativas. Este é o exemplo da origem da radiação do Sol. No lado direito, temos a fissão. Neste caso, temos um átomo estável, equilibrado. Acrescenta-se partículas no núcleo do átomo. Neste exemplo, o nêutron. Este acréscimo faz o núcleo do átomo se instabilizar e acumular energia. O átomo se divide, formando dois átomos e liberando as energias radioativas, processo comum nas usinas nucleares, por exemplo. Nessa imagem, podemos observar o poder da penetração das diferentes radiações. Partícula alfa, A positiva. Ela é mais pesada e mais lenta, logo com pouco poder de penetração. Ela não ultrapassa a nossa pele, por exemplo. Partícula beta, A negativa. Ela é leve e rápida, logo com média penetrabilidade. Pode atingir nossos músculos. Raios gama, onda de carga neutra. É uma das radiações mais penetrantes e perigosas. Ela atravessa o nosso corpo, atingindo, portanto, até os nossos órgãos. E, por fim, o raio-x, que é uma radiação artificial produzida pelos humanos. Ele se assemelha à radiação gama. O que os diferenciam são suas origens. Raio gama tem sua origem no núcleo do átomo e o raio-x provém de equipamentos criados pelos seres humanos. Desta forma, temos radiações de origem natural, como o Sol, e as rochas radioativas. E as radiações artificiais, originadas de equipamentos desenvolvidos pelos seres humanos. Quando bem usadas, as radiações têm, de forma geral, várias utilidades. Na saúde, no diagnóstico e tratamento de doenças. Nas comunicações, como as ondas de rádio, TV e celulares. Na arqueologia, nas datações dos fósseis. Na indústria alimentícia, promovendo a esterilização dos alimentos para o consumo. E, por fim, devemos ressaltar que toda e qualquer forma de radiação pode ser prejudicial ao ser humano, mas tudo depende do tempo de exposição e da quantidade de radiação que o indivíduo receberá. Uma definição simples de radiação é que ela é energia em trânsito. Geralmente, ela é emitida por uma fonte e transmitida através do vácuo, do ar ou de meios materiais. Nós podemos ter a radiação na forma de partículas, como prótons alfa, nêutrons ou elétrons beta, ou na forma de ondas eletromagnéticas, como a luz visível, raio-x e raio gama. Geralmente, quando falamos de radiação como sendo algo perigoso, estamos nos referindo a um tipo específico de radiação, que é a radiação ionizante. A radiação ionizante é aquela que tem energia para ionizar os átomos. Isso significa que ela consegue arrancar os elétrons dos átomos. E podemos observar que quanto maior for o nível de radiação, maior vai ser a interação com esses átomos e maior vai ser a perda de elétrons do átomo. Todos os átomos da natureza podem ser observados na tabela periódica. O nosso corpo
ele é formado por um conjunto de átomos, sendo os principais o hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, e todos esses susceptíveis à ação da radiação. As principais radiações prejudiciais ao corpo é o raio-x, que é uma radiação artificial, e o raio gama. A radiação atômica, ela é proveniente de um átomo instável, e esse átomo pode produzir a partícula positiva alfa, a partícula negativa beta e a onda raio gama. Em relação à penetrabilidade, a partícula alfa positiva é a menos penetrante, que atingiria nossa pele. Já a partícula negativa beta pode atingir os nossos músculos. E a onda eletromagnética gama pode ultrapassar o nosso organismo, prejudicando inclusive os nossos órgãos. Observe que quanto maior o nível de radiação, maior a interação. E isto pode causar no nosso organismo uma espécie de fragmentação das nossas moléculas. As moléculas fragmentadas podem se unir de forma a fazer um novo rearranjo, transformando as moléculas em moléculas alteradas. Essas alterações também podem atingir o nosso material genético, o nosso DNA. Esse DNA é um livro que contém todas as informações de como o organismo deve ser. Lembrando que este livro é uma fórmula simbólica, comparativa. A radiação pode destruir esse material genético, esse DNA. Esse DNA apresenta-se em uma dupla fita, sendo uma fita de origem do pai e a outra fita de origem da mãe. E a radiação pode danificar este material genético. O nosso corpo consegue, de certa forma, reparar esse DNA, devolvendo a integridade à célula. E desta forma, a célula não se torna prejudicada. Por outro lado, dependendo da radiação e de como ela destruiu ou danificou esse material genético, o corpo não consegue mais fazer uma reparação. 33% da perda de DNA se dá por ação direta, sendo que 67% por radicais livres do corpo. A radiação alfa, que é uma partícula positiva, ela é pesada e lenta e pode causar lesões superficiais, atingindo a nossa pele. A radiação beta, que é uma partícula negativa, ela é leve e rápida e pode causar lesões musculares. As radiações ionizantes podem causar a morte celular. A radiação ionizante pode causar vários danos ao organismo, como queimaduras, inflamação da mucosa gastrointestinal e descamação da pele. As ondas gamas são uma das energias radioativas mais perigosas e penetrantes, o que pode causar lesões nos órgãos. Elas podem causar a quebra total do DNA e morte celular. O excesso de radiação pode causar a síndrome aguda da radiação. Por exemplo, 1 Gray de exposição de radiação, que equivale a 10 milhões de banana, ou 50 mil raio-x de tórax, pode causar náusea, diarreia e depressão no sistema sanguíneo. De 1 a 3 Gray, que equivale a 30 milhões de banana,
ou 150 mil raio-x causa náusea, diarreia e depressão no sistema sanguíneo, além de fortes infecções. De 3 a 5 Gray pode causar hemorragia, perda de pelos e esterilidade. E isto equivale a 50 milhões de bananas ou 250 mil raio-x. Igual ou maior que 10 Gray, inflamações nos pulmões e danos no sistema nervoso e cardiovascular, levando o indivíduo à morte em poucos dias. E isto equivale a 500 mil raio-x de tórax, por exemplo. A radiação iônica pode ter efeito acumulativo no organismo. Desta forma, a radiação pode causar um dano direto ao organismo atingido, como pode se acumular no organismo atingido. Toda e qualquer forma de radiação pode ser prejudicial ao ser humano, mas tudo depende do tempo de exposição e da quantidade de radiação que o indivíduo receberá. A exposição prolongada e sem os devidos cuidados de prevenção podem causar a alteração no DNA celular e facilitar o desenvolvimento do câncer no organismo. A leucemia, por exemplo, entre a sua exposição e detecção, pode demorar 8 anos. Como a radiação iônica tem um efeito acumulativo, em alguns casos as doenças radioativas podem não se manifestar no indivíduo em si, mas a radiação pode ser transmitida aos seus descendentes, e esses manifestarem os efeitos da radiação. Como funciona o raio-x? No dia 8 de novembro de 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen trabalhava na penumbra de seu laboratório, estudando um fenômeno de luminescência produzidos por raios catódicos emitidos por um tubo de Crookes. O experimento era relativamente simples. Um tubo de vidro fechado era preenchido com gás e aplicado uma pressão, e dentro dele tinha 2 eletrodos, um altamente energizado, que também é conhecido como cátodo, e outro pouco energizado, também conhecido como ânodo. Devido à diferença de potencial entre eles, os elétrons viajavam do cátodo para o ânodo, ionizando o gás dentro do tubo e provocando uma luminescência. Todo esse material foi envolvido por uma caixa com um filme negro, e próximo a essa caixa havia um pedaço de papel coberto com um composto químico chamado de platinocianeto de bário. Durante os testes, Röntgen percebeu que quando aplicava energia no tubo, ele emitia uma certa radiação que marcava o papel com platinocianeto. Intrigado, ele virou o papel do outro lado e mesmo assim algo ainda o iluminava. Ao investigar mais sobre esse fenômeno, utilizou vários objetos e então percebeu que estava bem em frente a uma radiação estranha e altamente penetrante. E devido ao desconhecimento da comunidade científica sobre essa radiação, ele nomeou como raio-x. Semanas mais tarde, e após exaustivos testes, solicitou que sua mulher, Ana Berta, colocasse a mão entre um filme fotográfico e o tubo de onde os raios eram emitidos. Depois de alguns minutos, ele percebeu a imagem dos ossos da mão da mulher impressa no filme fotográfico. E essa foi a primeira radiografia realizada na história. 6 anos mais tarde, no ano de 1901, Röntgen ganhou o primeiro prêmio Nobel de Física pela descoberta do raio-x. Essa foi a origem da descoberta do raio-x. Agora vamos avançar um pouco e entender como os raios-x são gerados. Em um filamento de tungstênio, chamado de cátodo, é aplicada uma alta energia e então o material fica incandescente, e com o calor é liberado elétrons por um processo conhecido como emissão termoiônica. Essa nuvem de elétrons avança sentido outro componente de tungstênio, dessa vez com menor tensão, que chamamos de ânodo,
Esse caminho que os elétrons percorrem só é possível devido ao diferencial de potencial entre o ânodo e o cátodo, que é medido em kV. Quando um elétron que saiu do cátodo se choca com o alvo, produz 99% de calor e 1% de raio-x. Esse é o motivo do uso do material de tungstênio na produção de raio-x. Esse metal tem um ponto de fusão bem alto, podendo aguentar mais de 3.000 graus Celsius. Tem boa condutividade térmica e também tem um número atômico alto, contendo 74 elétrons por átomo, e sendo mais eficiente na produção dos raios-x. Bom, vamos ignorar os 99% de calor e vamos nos concentrar nesse 1%, que é o que importa para nós. Nesse 1% dos casos, os elétrons passam tão próximo ao átomo de tungstênio que ocorrem dois fenômenos. O primeiro, conhecido como freagem, e radiação característica. No primeiro processo, o elétron passa bem próximo ao núcleo do átomo. E como o elétron é carregado negativamente e o núcleo positivo, isso faz com que o elétron seja desviado de sua trajetória, causando uma desaceleração e transformando energia cinética em emissão de fótons de raio-x. O segundo processo ocorre quando um elétron, ao entrar na órbita de um átomo, colide com outro elétron orbital de uma determinada camada e o arranca de sua órbita, deixando a posição de um elétron vago. Ao acontecer isso, outro elétron de uma camada mais externa ocupa o espaço. Durante a transição, esse elétron libera energia em forma de raio-x. Isso porque o elétron cede energia para transitar de uma camada mais externa para uma camada mais interna do átomo. Dentro do espectro eletromagnético, os raios-x estão exatamente aqui, dentro da faixa entre 30 petahertz a 30 hexahertz. Isso o torna uma frequência ionizante e com alto poder de penetração, podendo penetrar facilmente materiais como papel, madeira, plástico, inclusive o corpo humano, sendo contido por metais pesados, como chumbo, aço e até mesmo camadas de concreto. Bem, como já vimos no vídeo que falamos sobre 5G, as frequências ionizantes são prejudiciais à saúde, portanto o uso de tecnologias ou equipamentos que geram essas frequências tem que ser muito bem controlado. Aqui eu coloco uma tabela onde mostra um comparativo de exposição aos raios-x. E podemos ver que a quantidade de radiação que somos expostos ao realizar um exame de radiografia do braço é menor do que a exposição ao comer uma dúzia de bananas. E muito menor do que um voo entre Nova York e Los Angeles. Isso quer dizer que mesmo que raio-x seja nocivo, quando usado de forma correta, é muito útil e pode até mesmo salvar vidas. E para finalizar, onde usamos os raios-x nos dias de hoje? Bem, dentre várias áreas que usamos essa tecnologia, podemos citar em primeiro lugar a medicina, onde essa tecnologia é usada para controle, diagnóstico e tratamento de doenças como câncer, tumores, osteoporose, artrite, fraturas, cáries, pneumonia e muitas outras doenças relacionadas aos ossos e alguns órgãos do corpo humano. Já na área de segurança, os raios-x são usados no controle de acesso em locais altamente restritos, e inclusive é uma rotina nos aeroportos de todo o mundo. Sabe aquela esteira em que você coloca sua bagagem de mão e retira após passar por uma caixa? Sim, dentro daquela caixa tem um emissor de raio-x que identifica o formato dos objetos que existe dentro da sua bagagem e transmite ao operador que está sentado bem à frente da esteira. E para fechar, e não menos importante, o raio-x também é usado na indústria no controle e qualidade de peças, soldas e materiais, na identificação de possíveis rachaduras, descontinuidades e microdefeitos. E damos assim por encerrada a nossa aula de hoje. Não se esqueçam que a energia radiante ou radiação se subdivide em ondas eletromagnéticas, que transportam apenas energia, e corpuscular, que são as partículas com energia, e que as radiações não ionizantes são pouco prejudiciais, enquanto que as radiações ionizantes são as mais perigosas. Espero que vocês tenham gostado e até mais! Agradecemos o seu interesse Continue buscando sempre o seu conhecimento. e continue a assistir às nossas aulas. Até mais!